para a nossa videoaula 02, que é uma videoaula onde eu vou apresentar para vocês exemplos de vistorias, perícias e inspeções em instalações elétricas, com exemplos, com fotos, né, para que possa agregar conhecimento na área de inspeções para vocês. Bom, gente, agora vamos para a nossa videoaula 02 sobre vistorias, inspeções e perícia predial em baixa tensão. Bom, vamos tratar agora das instalações elétricas, de todo o sistema das instalações elétricas, as vistorias, né, as vistorias e as inspeções. Os sistemas, quais os sistemas elétricos que devem ser vistoriados, inspecionados? Quais são os sistemas? São os quadros elétricos terminais, os quadros de distribuição e geral. Nós temos que fazer as vistorias, as inspeções. Em caso, se ocorrer um problema, nós vamos fazer uma perícia nesses elementos. Quadro de entrada de energia, sistema de bombas. Aí, quando eu falo sistema de bombas, bombas de recalque, sistema de bomba de água suja, de água limpa, sistema de bomba de incêndio. Então, isso deve ser vistoriado e inspecionado. Sistema de iluminação de emergência, ou seja, a iluminação de emergência, outro sistema importante nas instalações elétricas. Sistema de automação. Então, aqui, se eu vou inspecionar um sistema de automação, esse sistema comanda a bomba, eu tenho que realizar testes operacionais para ver o comando, né? Isso na inspeção. Sistema elétrico dos elevadores, né? A gente deve fazer uma vistoria e inspeções na casa de máquinas, né? Então, vamos verificar o estado de conservação, né? E, se necessário, na inspeção, realizar testes operacionais. Outro sistema de pressurização, por exemplo, sistema de pressurização da escada. Outro sistema que deve ser vistoriado, inspecionado, é o sistema GMG, que é o Grupo Motor Gerador. Fazer uma vistoria. Vistoria, como eu comentei para vocês, é aquilo que eu vejo, né, que nós vemos no momento. Temos que registrar a situação, por exemplo, do sistema GMG, verificar se a manutenção está sendo realizada conforme a NBR 5674, que é implantação de sistema de gestão de manutenção. Lá existe a periodicidade de cada sistema. E outro sistema de segurança e alarme da edificação. Então, vocês podem observar que os sistemas elétricos que eu mencionei para vocês, os quadros, o sistema de bomba, sistema de iluminação, de emergência, sistema de automação, sistema elétrico dos elevadores, sistema de pressurização, grupo GMG, sistemas de segurança e alarme, são sistemas importantes que a gente faça a vistoria, se for o caso de realizar uma vistoria com contrato com o cliente. E uma inspeção, que na verdade a inspeção é uma vistoria mais aprimorada. Também temos que checar outros sistemas. Eu coloquei para vocês as tomadas, os interruptores, fiação, disjuntores. Então, esses são os sistemas elétricos que nós temos que vistoriar e inspecionar. A vistoria, como eu disse para vocês anteriormente, ela é visual, é o que se vê, são os sintomas, né? Isto é, manifestações visíveis de causa ou efeitos, e eu apresento alguns exemplos de algumas vistorias em que eu realizei. Eu tenho aí, por exemplo, um registro, né, de uma tubulação, onde tem ali na laje um furo com fiação exposta. Isso eu fiz a vistoria e verifiquei. O que eu estou vendo? Eu estou vendo uma fiação aparente e sem tubulação. Isso é o que eu vejo, que eu registro, que eu fotografo ali naquele momento. Isso aí tem causa. Pode ter um curto-circuito, né? Não está em conformidade com a norma. Isso eu fiz a vistoria. Eu não realizei nenhum teste. Do outro lado, vocês podem observar
também resultado de uma vistoria. Eu fiz uma vistoria numa área comum e nessa área comum identifiquei esse tipo de tomada. Então, o que a gente pode avaliar? É uma tomada fora do padrão e com risco de choque elétrico. Então, isso é uma visualização daquilo que foi registrado naquela vistoria. Então, esses dois exemplos, né, ele mostra claramente a vistoria é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou registrando naquele momento e aquilo pode ter manifestação visíveis de causa ou de efeitos. Só que eu não realizo nenhum teste, né, nenhum teste de comprovação, por exemplo, do risco do choque dessa tomada, do risco, né, dessa fiação estar exposta. Então, a vistoria ela é um registro onde eu vou apresentar, né, onde eu vou descrever as manifestações visíveis de causa ou de efeitos. Ela é visual, segue mais exemplos. Esse exemplo aqui é uma casa de bombas, né, de um jardim, né, onde tem um espelho d'água. Existem algumas inconsistências visualmente, a casa de bomba com instalações inadequadas. Né? Vocês podem observar aqui na foto da vistoria, aqui não foi feito o devido fechamento da fiação. Então, a fiação está exposta, com as emendas aqui expostas, né, podendo entrar água. Isso tem causa e efeito. Isso eu só apenas estou vendo e registrando. Até porque uma instalação desse tipo não está em conformidade com a NBR 5419. Aqui outra foto de uma vistoria. O que eu tenho nessa vistoria? Quadro elétrico sem identificação. Está prescrito na NBR 5410 que um quadro elétrico ele tem que ter identificação dos circuitos. Não é? Então, isso é uma vistoria. Fiz a vistoria no local, identifiquei visualmente que o quadro não apresenta sua identificação. Então, é importante na vistoria registrar tudo aquilo que é visto. Né? Eu vejo, registro e as causas, os efeitos são visíveis, sem a realização de testes. Mais um exemplo de uma vistoria em que eu realizei num prédio terminada nos anos de 1965. Né? Os quadros são quadros antigos, vocês podem observar, quadros obsoletos, né? Sem identificação, né? Quando existe uma identificação precária. O que sugere-se? Né? A vistoria ela faz também algumas sugestões. Efetuar, gente, revitalização desses quadros. Não é? A construção é de 1965, não possui DR, interessante adequar. Então, foi algo que eu vi, fotografei, registrei. Não é? Quais são os sintomas? Olha, eu não tenho DR nessa instalação. Ah, mas ela é de 1965. O DR ele foi ser obrigatório a partir de 1997. Tudo bem, podemos fazer uma adequação. Então, a vistoria eu vejo e sugiro no relatório de vistoria o que pode ser melhorado. No entanto, lembrando, sem a efetivação de testes. Então, isso representa uma vistoria onde tudo aquilo que não está inconforme é registrado. Outro exemplo de vistoria. Essa vistoria aqui, gente, já é uma vistoria que é realizada na sala dos medidores de uma edificação. Vocês podem observar aqui, ó, tem uma fiação exposta, né? Aí eu coloquei para vocês uma instalação do cabo de subida até os apartamentos de forma inadequada. Não é? Então, isso aqui tem que ser feito o quê? Eu estou vendo, eu não estou medindo, eu estou vendo. Isso tem sintomas, tem causa, pode ter um curto-circuito, não está em conformidade com a norma. Então, é uma vistoria, é visual. Outro exemplo, esse exemplo aqui é uma caixa de conexão elétrica situada nessa edificação vistoriada, situada próximo da quadra poliesportiva.
Então, é uma caixa, não tem brita no fundo, né? As emendas não são realizadas com fita de alta fusão, o acabamento está indevido, mas eu não realizei nenhuma medição. É tudo aquilo que eu vi e registrei. Isso é o conceito da vistoria. Quais são os efeitos disso aqui? Pode ocorrer um mau contato, ter um choque elétrico, mas eu não fiz a medição. Eu apenas vistoriei e relatei. Então é importante esses exemplos de vistorias, né, diversificadas que eu estou apresentando em diversos sistemas elétricos para vocês. Agora, alguns testes operacionais de inspeção. Eu vou fazer uma inspeção, né? Agora já não é vistoria. É uma vistoria, mas embutida junto uma inspeção. Eu vou inspecionar esse quadro. Não é? Vocês olhando pela imagem desse quadro, né, podem detectar, poxa, esse quadro ele não está adequadamente montado. Né? A fiação aqui, vocês podem observar, está muito montada, muito apertada. Esse quadro, né, uma vistoria de cara, a gente já identifica esse quadro merecia aqui, né, uma montagem mais adequada, com os condutores bem distribuídos ao longo do quadro. Né? Então, um dado da vistoria, adequar a fiação no interior desse quadro. Né? Ou seja, eu vou ser bem radical, montar esse quadro novamente, sacar os disjuntores todos, organizar a passagem desses cabos, melhorar visualmente. E outro ponto, tem uma seta vermelha que eu coloquei para vocês. Essa seta aqui está em cima de um DR, né? Onde na inspeção, além de eu relatar, fotografar, né, fazer esse registro, eu vou realizar um teste operacional nesse DR. Né? Ele tem um botão aqui bem perto da seta, a ponta da seta vermelha, abaixo aqui, eu tenho um botão de teste. Eu vou pressionar o botão de teste. Como é uma inspeção, o que eu espero do resultado? Que esse disjuntor DR, que é um disjuntor diferencial residual para choque, ele faça o seu desarme. Eu coloquei outro dado aqui, é verificar quadros e circuitos se eles estão em conformidade com o projeto da edificação. Né? Esse exemplo que eu coloquei para vocês é uma edificação onde eu fui realizar um aceite, uma edificação nova, tá, gente? Bem nova essa edificação, ela deve ter 1 ano de construção, não é? Ela está terminando a construção em fase já de fazer toda a vistoria e inspeção junto. Então, eu tive que verificar se esse quadro está em conformidade com o que está no projeto. Então, é um exemplo de uma inspeção, uma vistoria associada a uma inspeção onde eu realizei um teste operacional. Teste de inspeção nas bombas de incêndio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eu tenho esse quadro aqui, tem a bomba 1 e a bomba 2, e tenho aqui as minhas contatoras, onde eu vou acionar, né? Eu vou estar acionando, não, eu vou estar verificando o status, né, da sinalização por essas luzes aqui embaixo. E aqui eu tenho a chave manual automático, bomba 1 e bomba 2. Então, eu vou realizar o teste operacional. Vou mudar para a bomba 1, verificar as identificações aqui embaixo, se estão acendendo, se a bomba está ligando. Essa é uma bomba de incêndio. Né? Eu vou verificar também conformidade com o projeto. É importante, tá? Conforme o projeto, isso faz parte da inspeção. Bom, agora um quadro elétrico em condições inadequadas. Aí eu já tenho uma inspeção onde eu tenho como característica, né, a necessidade de fazer uma medição para me verificar o aquecimento. Então, eu tenho um quadro, vocês podem observar na minha inspeção aí, esse quadro está totalmente fora dos padrões, né? Tem um volume de fiação muito grande aqui, emendas mal feitas, né? Cabos passando aqui por fora, e o quadro não apresenta condições adequadas. Né? Então, na vistoria, o que eu vou fazer? Eu vou verificar isso aí, esse quadro está pequeno, parece que ele está pequeno para
quantidade de disjuntores que tem e a fiação que está passando. Vocês podem observar, eu tenho um disjuntor NEMA e o resto dos disjuntores são disjuntores da família EC. Então, ele está em condição inadequada, basta olhar para ele. Isso é a vistoria. Então, a necessidade de quê? O que eu posso apontar na minha vistoria? Necessidade de refazer o quadro, né? Sacar os disjuntores, fazer a montagem correta desse quadro. Agora, eu necessito, na minha inspeção, eu verifiquei, vou voltar aqui, está em condições inadequadas. Agora eu quero, né? Está em condições inadequadas, eu tenho que mostrar isso, que realmente ele está em condições inadequadas. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um ensaio, gente, de termografia. Então, eu vou utilizar um termovisor, né? Esse termovisor, através da termografia, ele vai me dar a temperatura no interior desse quadro. Então, eu tirei a primeira foto no meu termovisor, eu tenho aqui a fotografia. Vocês podem observar que pela escala aqui de temperatura, variando de 32 graus Celsius até 47, onde os pontos aqui mais brancos pela escala são aqueles que apresentam a maior temperatura. O que está aqui em volta roxo, baixa temperatura, vocês podem observar, passando o mouse aqui na foto, ao lado, é onde está concentrada uma fiação aqui, que está em trabalho de aquecimento muito maior do que outras laterais aqui do meu quadro. Vocês podem observar essa lateral, que é essa lateral aqui. Aqui eu tenho já uma outra visão do termovisor, onde apresenta bem esse cantinho aqui, olha, que apresenta aqui pelo termovisor 54 graus Celsius. Então, gente, eu fiz uma vistoria e aqui eu fiz uma vistoria com uma inspeção e agora eu estou criando ou elaborando um laudo onde eu vou definir quais as características desse quadro elétrico. Se ele está realmente em não conformidade com a norma. Por quê? Porque eu identifiquei que eu tenho que refazer esse quadro. Por quê? Porque pode ter problema de aquecimento. E aí, através da termografia, através da medição, eu gero um laudo de inspeção. Olha, esse quadro realmente ele está inadequado e aqui eu tenho as fotos do meu termovisor mostrando o que está sendo, o que está ocorrendo realmente na prática. Então, eu tenho a visão frontal com o quadro aquecido, que é essa primeira foto. E aqui, a foto do lado direito, onde eu estou passando o mouse, é o canto superior direito com aquecimento elevado. Então, é um quadro que ele não está em condições adequadas, né? Visualmente, e fiz uma inspeção com a elaboração de um laudo, onde eu mostro as características desse aquecimento. Bom, eu coloquei aqui nessa aula uma prática 1, onde eu faço para vocês um ensaio de termografia que eu vou usar na inspeção para a composição de um laudo. Na verdade, eu vou aplicar a termografia, vou registrar um quadro, as condições desse quadro elétrico, e vou, através da termografia, tirar foto no termovisor das características de temperatura dentro desse quadro, para compor um laudo para vocês. Vocês podem observar, pelo vídeo aí, uma vistoria realizada em um quadro elétrico, onde as condições de instalação do quadro são condições normais. Não vemos aí grandes inadequações nesse quadro. Fizemos uma avaliação utilizando o termovisor para apresentar para vocês que o que foi visto através de uma vistoria, ele está em conformidade com o que foi medido utilizando o termovisor. À direita aí do vídeo vocês podem observar, né, a foto do termovisor, onde a temperatura desse quadro encontra-se normal. Bom, algumas conclusões. O relatório de vistoria, gente,
que a gente faz, ele é apresentado as fotos, né? As fotos observadas no sistema elétrico, aí eu botei os fotos, aí vocês façam uma correção, são as fotos, foi um erro de digitação. O relatório de inspeções, ele contém todos os sistemas elétricos. Nas inspeções, realizamos testes operacionais e, se for necessário e solicitado um laudo para comprovar, né, que aquele quadro, por exemplo, está em condições inadequadas. Eu quero uma comprovação através de um laudo técnico. O laudo é aquilo que eu vou medir, que eu vou identificar as características elétricas, né? Eu posso realizar nas inspeções os testes operacionais. O laudo é o documento fundamentado. Eu vou fundamentar nas normas de instalações elétricas, né? E esse laudo ele vai conter ensaios com instrumentos de medidas. No caso, o exemplo anterior que eu mostrei para vocês, eu usei o termovisor para tirar foto de um quadro que na vistoria e na inspeção disse que estava inadequado. Aí eu tenho o laudo para fazer essa comprovação. Pois bem, gente, a gente encerra a nossa videoaula 02.